Meu Deus, tô morrendo de dor de cabeça, isso é normal? Meu Deus, tô passando mal, tô muito aérea, tô muito desligada, tô com muita fraqueza, tô com tremedeira, tô suando frio, tô com mau humor, tô irritada, isso é normal? Toda vez que alguém vai iniciar alguma mudança na alimentação para conseguir emagrecer e essa mudança envolve a diminuição do carboidrato, acontece isso que eu estava falando para vocês. A pessoa fica com essa sensação de que está passando mal, uma fraqueza, uma dor de cabeça, sonolência absurda, fica irritada, fica mal-humorada, né? E aí fica se perguntando, nossa, mas será que é normal passar por isso? Será que tem alguma coisa errada, né? E aí várias meninas perguntaram isso lá no grupo, a minha equipe lá do suporte estava ajudando, estava explicando e tal sobre isso. E aí teve uma pessoa que falou assim, não, gente, isso não é normal. Essa sensação é um absurdo. Não, você não pode fazer mudança na alimentação e ficar se sentindo mal, ficar passando mal. Isso é doentio, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. Então, por isso que eu me senti na obrigação de vir aqui explicar a real para vocês, tá? Porque o que acontece, gente? Toda vez que a gente come um carboidrato, o carboidrato ele tem a digestão muito rápida. Então é questão de alguns minutos e a gente já está morrendo de fome de novo. Ele é absorvido tão rápido que parece que dali 30 minutos já abriu um buraco no nosso estômago e a gente já está daquele jeito, desesperada de fome, né? Então, se a gente tem um objetivo de emagrecer, a gente tem que procurar comer menos os alimentos que digerem tão rápido assim, porque se a gente ficar sentindo fome toda hora, isso não vai ser um bom negócio se a gente quer emagrecer, certo? Então a gente precisa diminuir o que digere rápido e aumentar a frequência dos alimentos que digerem mais devagar. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é esse carboidrato, né? Então, farinha, pão, bolo, massa, arroz, farofa, açúcar, que mais, gente? Massa no geral e tal, todo esse carboidrato refinado, tapioca, cuscuz, deixa eu lembrar das baianas, que as baianas sempre vêm me perguntar da tapioca e do cuscuz. Todos esses carboidratos, eles digerem muito rápido, né? Então já dão fome dali logo em seguida. E o corpo absorve muito rápido também. Como digeriu rápido, ele já está pronto ali para o corpo pegar e usar. Então vai elevar o nível de açúcar no seu sangue. Todos esses carboidratos, eles são quebrados em vários pedacinhos e viram açúcar lá no nosso sangue. Aí, o corpo começa a produzir insulina, que é um hormônio que vai lá pegar esse açúcar do nosso sangue, tirar de lá para levar para a célula, porque a célula vai usar aquele açúcar como energia, certo? Só que como chegou açúcar demais, né, porque digeriu muito rápido, chegou açúcar muito rápido, o corpo leva aquele susto, começa a produzir insulina demais, muito rápido, a insulina pega aquele monte de açúcar e leva tudo de uma vez. Quando leva o açúcar ali tudo de uma vez, acontece já uma queda na sua glicemia, ou seja, a sensação da queda de glicemia que você começa a sentir é a fraqueza, a moleza, a sonolência, e aí você fica ruim, você fica estranha, aí você aumenta o desejo pelo carboidrato, que é comer mais carboidrato, né? Porque é o seu corpo pedindo para aumentar de novo a glicemia, para aumentar de novo o açúcar no sangue, que agora baixou demais, subiu demais, mas agora baixou demais. Então começa a dar essa sensação ruim e um aumento do desejo pelo carboidrato, pelo doce, tá? Ou seja, esse é o segundo motivo do porquê, para emagrecer, a gente diminui os carboidratos. Um é porque ele digere muito rápido e dá fome muito rápido. O outro é porque ele aumenta o desejo pelo carboidrato. Então, além de dar fome, mais vontade de comer massa, arroz, pão, açúcar você tem, né? E aí, quando a Jaque aparece aqui e fala, vamos diminuir os carboidratos, é normal você sentir um desespero. Por quê? Porque se você tira o carboidrato, dá aquela sensação de fome, aquela sensação de desejo. Meu Deus, eu não consigo ficar sem, né? Então é normal ter essa sensação. E o terceiro motivo do porquê que a gente diminui carboidrato para conseguir emagrecer é porque essa insulina que eu falei para vocês, que é o hormônio que o corpo produz
para poder pegar aquele açúcar e levar para dentro da célula, é um hormônio que programa o corpo para engordar. Ele não chega lá só e pega o açúcar e leva para a célula. Ele programa o corpo para acumular cada vez mais gordura. E principalmente onde a gente tem o terror, né? Em região abdominal. Então, como o que estimula a produção desse hormônio é o consumo do carboidrato, que ele vai ser produzido para poder tirar o açúcar do sangue, né? E levar para a célula. Então, como o que estimula a produção desse hormônio que engorda é o carboidrato, então a gente diminui o consumo dos carboidratos para que esse hormônio seja pouco solicitado, né? Não é que ele vai ser zero solicitado, porque a gente precisa dele para as funções vitais. A gente não precisa dele em excesso, né? Porque senão ele vai estar ali programando o nosso corpo para engordar, e isso a gente não quer, né? Então, esse é o terceiro motivo pelo qual a gente diminui o carboidrato, tá? E o quarto e último motivo do porquê a gente diminui o carboidrato é porque o nosso corpo, ele consegue usar duas fontes de energia, tá? Ele consegue usar a energia do carboidrato. Lembra que eu falei que a insulina pega o açúcar lá da célula e leva? Não. A insulina pega o açúcar do sangue e leva para a célula para usar como energia, lembra? Pois é. O corpo usa o açúcar como energia, mas ele também sabe usar a gordura como energia. Não só a gordura da nossa alimentação, mas a gordura que está estocada aqui no nosso corpo. Isso aqui, gente, a gordura acumulada na barriga, nas coxas, no bumbum e tal, isso aí é estoque de energia. Só que o que acontece é que o nosso corpo não está precisando usar a energia que está no estoque. Por quê? Porque a gente está todos os dias dando para ele uma energia que é muito mais rápida. Para que ele vai usar, vai ter todo aquele trabalho de acessar aquela gordura que está estocada, né? Porque isso dá trabalho. Para ele entender que, ai meu Deus, está faltando aqui, preciso acessar aquela energia, preciso transformar numa energia, porque ela está em forma de energia de estoque, né? Não pronta para usar. Então, até isso acontecer, demora um tempão. Para que o corpo vai se dar esse trabalho, sendo que todos os dias a gente está dando uma energia que é rápida, que é a energia do carboidrato? Então, esse é o quarto motivo pelo qual a gente diminui o carboidrato para conseguir emagrecer. Porque quando a gente tira esse fornecimento de energia tão rápida, o corpo dá aquela desestabilizada, né? Ele fica meio, opa, o que está acontecendo aqui? Está faltando, cadê a energia? Aí ele, aqui a gente tem uma energia estocada, vamos lá, vamos recorrer a esse estoque que a gente está precisando aqui com urgência. Aí, para nossa felicidade, o corpo começa a usar a gordura estocada aqui na barriga, nos braços e tal, como fonte de energia. E aí o que começa a acontecer? O estoque começa a diminuir, né? O tecido de gordura começa a diminuir, a gente consegue emagrecer, tá? Só nessa explicação, já deu para perceber vários motivos, então, pelo qual o nosso corpo e a gente passa mal quando diminui o carboidrato, não é verdade? Por quê? Porque a gente tem a fonte de energia mais rápida que o corpo está mais acostumado a usar, né? De cara. Porque vai acontecer, ainda está acontecendo provavelmente aquela queda de glicemia por causa do alto consumo de carboidratos que você vem tendo. Certo? Na verdade, esses são os principais. E porque essa queda de glicemia faz aumento do desejo do carboidrato. Então, quando a gente diminui o carboidrato assim de repente, realmente faz uma bagunça no nosso corpo. Cessa a fonte de energia que ele usava, ainda faz a queda de glicemia e dá aquela fome absurda e aquela vontade absurda de carboidrato. Então, acaba acontecendo tudo junto e misturado. Esse mal-estar, com esse mau humor de, às vezes, não poder atender a uma vontade, de não poder atender a um desejo por um carboidrato. E aí, mais a irritação, mais a sonolência, mais aquela fraqueza, tudo aquilo, tudo junto e misturado, faz um auê
faz um auê, né? E além de, como se não fosse o suficiente, além de todos esses motivos, ainda tem a questão que o açúcar e a farinha refinada são substâncias extremamente viciantes. Quando a gente come um carboidrato, gente, não só o corpo tá ali. Quando a gente come um carboidrato, não só acontece esse metabolismo de fornecer energia, não é só isso. Acontece uma outra coisa também, que é a produção de serotonina aqui no nosso cérebro. Então, sim, o nosso cérebro produz hormônios de bem-estar quando nós consumimos açúcar, quando nós consumimos doces e tudo mais. E aí, quando a gente para de consumir esses alimentos, né, o corpo deixa de produzir deixa de produzir também essa serotonina. Então, além de tudo isso, ainda tem essa questão. Só que assim, o fato de, ao consumirmos açúcar ou carboidratos refinados, o fato de isso fazer produzir serotonina já é suficiente também para nos tornarmos viciados naquela substância. Entende, gente? Por que a gente não vicia em salada, mas vicia em açúcar? Por que a gente não vicia em... que mais? Por que a gente não vicia em dormir na hora certa, mas a gente vicia em bebida alcoólica, em sexo, em jogo, em droga, né? Por quê? Porque são todas situações que também produzem serotonina, produzem bem-estar. Então, o cérebro, sim, fica condicionado a uma maneira fácil de produzir serotonina. Fica condicionado a uma maneira fácil de sentir bem-estar, né? Então, sim, o açúcar, o chocolate, inclusive todas as besteiras, os industrializados, são altamente viciantes. Como se não bastasse tudo isso, ainda tem uma outra questão. Os próprios produtos industrializados, gente, eles foram justamente desenvolvidos para nos viciar. A indústria, ela está interessada em lucro. Ela quer que a gente compre cada vez mais e compre cada vez mais seus produtos. Então, é claro que eles vão desenvolver os produtos de maneira extremamente agradável para a gente, né? É claro que eles vão produzir produtos que têm uma cor linda, que tem um sabor maravilhoso, que tem uma consistência incrível, que a gente come e fala, ah, meu Deus, que delícia, eu não posso viver sem esse alimento. Por quê? Porque a indústria quer que a gente coma cada vez mais e mais, e compre cada vez mais, e consuma cada vez mais e mais e mais. Então é óbvio que eles vão fazer de tudo. Eles investem uma grana preta em desenvolver estudos justamente para saber quais as pessoas gostam mais, com mais ou menos açúcar, com mais ou menos colorido, nessa consistência ou nessa consistência, mais durinho ou mais mole, mais cremoso ou mais crocante, sabe? E aí eles vão deixando, vão fazendo da maneira que a pessoa fica cada vez mais dependente. Então, como se não bastasse tudo isso, gente, ainda tem essa questão de que os produtos industrializados ainda foram justamente desenvolvidos para que a gente queira cada vez mais, cada vez mais. E por que eu estou explicando isso, gente? Eu estou explicando isso para que você não sinta mal quando você saiu do seu modo zumbi, sabe? Parou de viver a vida sem pensar, né? Ah, tô aqui comendo qualquer coisa, tô aqui comendo de qualquer jeito, tô aqui fazendo, né? Não. A partir de agora, você parou a pensar, passou a pensar, a decidir e a escolher conscientemente o que você quer comer, o que você quer para você, né? Você passou a fazer isso. E a partir de agora,
para que você não fique mal, se sentindo culpada, de que eu decidi isso, mas eu tô passando mal, mas eu tô fraca, mas eu tô sonolenta, mas eu tô irritada, né? Não, tem motivo para isso, né? Tem motivo para você estar passando pelo que você está passando. Então, sim, é claro que é normal. É claro que é normal, tá? O que não é normal, gente, é a quantidade absurda dessas coisas que a gente acaba comendo, né? Eu sei que quando eu proponho, né, não comer pão todo dia, não comer açúcar todo dia, não tomar refrigerante todo dia, não comer essas coisas industrializadas todo dia, inicialmente pode parecer um absurdo. E eu vou falar, eu também achei um absurdo. Pois a minha vida inteira eu comia assim, né? Eu, quando era criança, quando era adolescente, era isso que tinha na minha casa, né? Até hoje eu lembro e não acho absurdo. Inclusive, mandei um e-mail pro pessoal, para minha lista de e-mails hoje, contando isso. Que minha mãe comprava salgadinho, era bolacha todo dia, era bolinho, não era nem bolo caseiro feito em casa. Era aqueles bolinhos mesmo, tipo Ana Maria, mas o que minha mãe comprava não era Ana Maria, tá? Era do Cartoon Network lá, dos personagens, sabe? Era esse todo dia, refrigerante todo dia, gente. A gente almoçava com refrigerante, levava suco de saquinho na escola, lá levava dinheiro para comprar coxinha e Coca-Cola, ainda comprava doce. Enfim, era muito industrializado, era muito assim. E aí, quando eu via a possibilidade de passar um dia inteiro sem comer essas coisas, eu achava estranhíssimo, porque eu nasci assim. Desde que eu me entendo por gente, eu comia todos os dias, né? Mas depois, quando eu fui estudando sobre a história da nossa alimentação, sobre como as coisas foram evoluindo e tal, eu fui percebendo, não é normal comer isso todo dia, né? E só da gente fazer esse exercício, gente, de pensar, poxa, há quanto tempo existe o açúcar? Há quanto tempo existe o refrigerante? Vocês sabiam que a Coca-Cola deve ter por volta de uns 50, 60 anos de idade, gente? Como é que pode depender? Como assim não consigo viver sem? Sendo que todo mundo que nasceu antes de 50, 60 anos atrás nem sabe da existência da Coca-Cola, né? Nem sabe da existência desses produtos de bolacha, biscoito, doce. Isso não existia até poucos anos atrás. Até poucos anos atrás, as pessoas comiam comida de verdade. Até poucos anos atrás, as pessoas comiam era arroz, feijão, carne, salada. Arroz, feijão, frango. O frango ainda era caipira, era da fazenda, né? Era batata, comia batata doce no café da manhã, né? Ovo também caipira. Isso ainda na era industrial, porque se a gente for estudar a alimentação do homem lá, da época do Paleolítico, nem plantação existia. Então, eles comiam comida da caça, eles comiam o que eles colhiam das árvores que eles encontravam, né? Da vegetação ali do local. Como que a gente pode afirmar eu não vivo sem, não é normal? Como assim não é normal viver sem, gente? Sendo que ao longo de milhares de anos era assim a alimentação do ser humano. Como que a pessoa vem e fala, não é normal tirar tudo de uma vez? Como se antes nem existia, sabe? Então, sair do modo zumbi, sabe? É isso que significa sair do modo zumbi. Para aprender, então, a história da alimentação, por que as pessoas comem dessa maneira hoje em dia? Por que isso é normal? Será que não aconteceu, então, uma lavagem cerebral ao contrário, né? Aqui a gente faz a lavagem cerebral do bem, mas será que não aconteceu a lavagem cerebral ao contrário, né? As propagandas, a mídia mostrando que o normal é Coca-Cola todos os dias em todas as refeições, o normal é a cada 3 horas você abrir um biscoitinho para comer, né? O normal é a cada 3 horas você abrir um iogurte adoçado para tomar, é comer uma barrinha de cereal. Como será que isso foi implantado na nossa cabeça, né? Então,
o negócio aí da gente sair do modo zumbi começa nisso, a gente entender a origem das coisas. Então, sim, quando a gente diminui a frequência desses alimentos altamente industrializados, de altíssimo índice glicêmico, porque só tem alto índice glicêmico o que não é natural, né? E aí a pessoa tá morre de medo de comer uma fruta, morre de medo de comer batata, né? Mas a gente não tem que ter medo de comida de verdade, gente. A gente tem que ter segurança ao escolher comida de verdade. Ao contrário. Ao contrário. Então, sim, é normal a gente tirar esses alimentos que, sim, são altamente viciantes, é normal a gente sentir fraqueza, dor de cabeça, sonolência, irritação, mau humor, tá? Só que eu tenho uma notícia boa para te dar. A notícia boa é que esse mal-estar vai passar. O nosso corpo tem uma capacidade absurda de adaptação. Ele se adapta muito fácil com coisa boa e com coisa ruim também, tá? Ele se adapta muito fácil com as duas coisas. Você pode continuar. Eu quero até dar um exemplo para vocês. Dar um exemplo. Provavelmente, muitos de vocês não vão lembrar da primeira vez que experimentaram refrigerante, tá? Mas é normal a gente ver uma pessoa que nunca tomou refrigerante, quando toma ela a primeira vez, achar estranhíssimo. Aquele gás, aquela coisa ardida, aquela coisa doce, né? Faz muito tempo a primeira vez que a gente tomou refrigerante. Eu, pessoalmente, não me lembro. Provavelmente eu tomei quando era muito criança, então eu não lembro da sensação. Mas a gente vê hoje, tipo, ou crianças que nunca tomaram e de repente tomam, ou pessoas que nunca tomaram e de repente passam a tomar, que elas estranham muito, acham muito estranho, né? Muito esquisito. Ou lembrem da primeira vez que vocês tomaram cerveja. A cerveja, gente, fala a verdade, ela é amarga, né? Ela não é uma bebida assim fácil de tomar. Ela é uma bebida amarga. E aí, vocês vão lá, o quê? O que acontece? Ah, mas todo mundo toma cerveja, todo mundo toma refrigerante, né? E vai insistindo, insistindo, e toma de novo, toma de novo, toma de novo. Até que não só você se acostumou com o sabor, como também adora o sabor, como também não vive sem a danada da cervejinha, né? É um sacrifício tirar o danado do refrigerante, né? Por quê? Porque o nosso corpo se adapta com tudo, com coisa boa e com coisa ruim. Então, ao retirar, vai dar uma estranhada, mas sim, o corpo vai se acostumar com isso também. Vai passar ali alguns dias, que geralmente vai de 3 até 5 dias no máximo, esse mal-estar absurdo já passou. Esse mal-estar absurdo pela retirada da diminuição de carboidrato já passou. E aí é que começa a coisa boa. Porque aí você começa a se sentir muito mais leve, menos empanturrada, menos estufada, sem aquela coisa, aqueles arrotos, aquela sensação de digestão pesada. Você sente que a cada refeição você fica leve, você fica bem, né? Tem gente que me relata essa diferença, de que antes fazia uma refeição, ia almoçar, depois não conseguia dar uma volta no quarteirão sossegado, porque ficava aquele peso. Agora consegue sair depois do almoço, consegue fazer as coisas porque se sente super bem, né? Depois, gente, só vem coisa boa. Só vem coisa boa. Só que o caminho é como? É com a repetição. Pois você não conseguiu. Você não, por exemplo, o exemplo da cerveja. Você só não passou a tomar cerveja porque começou a repetir, tomar. Se você se acostumou já a diminuir alguma coisa, ou refrigerante, ou o açúcar do café, como a gente fez na semana passada, se você já se acostumou com isso, você não se acostumou por causa da repetição? Então, a única maneira da gente se acostumar é com repetição, né? É se você se manter assim. Aí você vai não só se acostumar, como vai se sentir muito bem. Vai se sentir muito bem.
O bem-estar, eu já te prometo, em 3 a 5 dias. Essa sensação de não sentir mais fraqueza, de não sentir mais moleza, de não sentir mais essa sonolência, essa irritação por causa de diminuir o carboidrato, eu te prometo que em 5 dias isso acaba, e no máximo 5 dias isso acaba, e isso fica bem. Com muita energia, muito mais disposição do que antes, quando eu comia as besteiras. Muito mais alerta, muito mais desperta, né? Pensando muito mais rápido, com muito mais disposição física. Isso eu te prometo em 5 dias. Agora, o hábito de diminuir os alimentos, isso depende, né? Quanto tempo demora para diminuir, para mudar um hábito? Para algumas pessoas é questão de dias, para outras pessoas é questão de meses e depende do hábito. Tem hábito que na primeira semana a gente consegue se acostumar, tem hábito que a gente tem que insistir em meses e meses até acostumar. Mas o caminho continua sendo o mesmo, é a repetição. Você vai ter que começar, vai ter que insistir, né? Você tem que fazer igual as alunas falaram aqui na semana passada. Não, eu decidi que agora vai ser assim, vai ser sem açúcar. E assim foi, até se acostumar. Não, agora eu insisti, agora eu decidi, vai ser sem farinha. E assim foi, até conseguir, até acostumar, né? Mas começou com essa decisão e dá o tempo necessário, né? E dá o tempo necessário. Agora, até isso acontecer, não o costume, tá? Tô falando agora do mal-estar pela retirada do carboidrato. Até isso acontecer, até esse mal-estar passar e você passar a viver muito bem sem ele, você pode usar uns truquezinhos, alguns macetinhos que vão te ajudar a ficar a passar por esse período mais tranquilo até você sentir que tá super bem, tá? A primeira coisa que você pode fazer é cuidar da sua hidratação. Porque muitas vezes a pessoa tá lá, passando mal, tá até mesmo achando que tá com uma fome absurda, mas o que ela tá mesmo é com sede. Mas o que ela tá tendo mesmo é desidratação, ela não tá tomando água suficiente. E sim, gente, o sintoma da desidratação é fraqueza, é moleza, é indisposição, é essa sensação ruim, né? Então, a primeira observação que a gente tem que cuidar, então, já que a gente está tirando os carboidratos, é manter uma bela de uma hidratação, ok? A segunda coisa, o segundo macetinho para você fazer é não retire e nem diminua o sal da sua comida. A proposta é a diminuição dos carboidratos. Junto vai vir a proposta dos industrializados também. Então, você já vai tirar o excesso de sódio da dieta, né? Então, você não precisa, além de tudo isso, diminuir o sal. Porque essa quantidade de sódio, a gente não precisa zerar sódio na nossa vida, a gente só precisa comer o suficiente. E o excesso está nos industrializados, tá? Então, não é para retirar, não precisa retirar nem diminuir o sal da comida. A gente precisa desse sódio. E outra, a gente não precisa comer comida ruim sem sal, pelo amor de Deus, né? Já é um desafio a gente não comer as coisas gostosas, industrializadas, fast food, essa coisa toda, né? Ainda vai comer comidas insossas sem sal, né? Não retire o sal. Continue usando sal normal, também não é excesso, mas continue usando sal normalmente na sua refeição. E aí, esse sódio também vai evitar que a gente passe mal, né? Sabe quando a pessoa tá lá fazendo uma corrida, debaixo de sol, transpirando pra caramba, e aí ela passa mal? Ela passa mal não é por causa do sol, não é, às vezes, pode ser também por causa da desidratação, mas muito é porque na desidratação ela perde eletrólitos, né? Ela perde esse sódio no suor. E aí ela fica mais mole, mais fraca ainda, né? Então, mesmo aqui acontece com a gente não precisa retirar o sódio, porque a diminuição do sódio vai fazer essa sensação. Então, continue consumindo sal normalmente, ok? A terceira sugestão, terceiro macetinho para que você passe bem aí nesse período até que o seu corpo se acostume a diminuir o carboidrato, é não restringir os carboidratos que são saudáveis.
Porque às vezes a pessoa, beleza, entendi o que o carboidrato faz, aí ela vira doida, né? Tem medo de todo o carboidrato, quer tirar tudo, quer comer só carne e folha, né? E não precisa ser assim. Pode ser que você até se adapte retirando as frutas doces, tirando a batata, mas se você come muito mal, né? Tipo, lanche toda semana, bolo, pão todo dia, né? Só você tirar os industrializados, você já vai ter muito resultado. Não precisa restringir os carboidratos que são saudáveis. Carboidratos que são saudáveis é o carboidrato das frutas, batata, mandioca, mandioquinha, abóbora. Esses aí você pode continuar, tá? Pode até ser que num futuro, em alguma estratégia específica, né? Eu posso falar isso para as meninas que são alunas, né? As alunas, em determinado momento, vão passar por ciclos de estratégias que a gente vai diminuir ainda mais o carboidrato até que esses que são saudáveis. Mas não é para sempre, é por um período e não é imediatamente. Primeiro, a gente precisa passar por uma fase de adaptação. E na adaptação, consumimos sim os carboidratos que são saudáveis. Batata, mandioca, frutas e tal. Até porque, gente, vamos falar a verdade, ninguém ficou gordo porque come muita batata. Ninguém ficou gordo porque come muita banana, porque come manga. As pessoas estão gordas porque comem muito açúcar, muito doce, muito pão, muita bolacha, muito coisa industrializada. É isso que engorda. Então a gente não precisa ter medo de fruta, de batata, de mandioca, de mandioquinha, de carboidratos que são saudáveis. Beleza? E o quinto e último macetinho, na verdade, é uma orientação para caso você pratique alguma atividade física, tá? Porque às vezes a pessoa fala, ai, mas e o que eu faço? Como que eu vou diminuir o carboidrato, sendo que eu vou para academia, eu treino, eu corro, eu faço bicicleta, e vai falar do exercício. Enfim, nesse caso, na semana inicial, eu sugiro, então, que até você passar por essa adaptação, que você diminua a intensidade da sua atividade física, tá? Até porque nós, pessoas que fazem, pessoas que querem emagrecer, que fazem atividade física, elas não estão necessariamente buscando uma performance física. Elas não estão treinando para uma competição, elas não são atletas, são praticantes de atividade física, pessoas que se movimentam porque querem ter mais saúde, né? Então não tem problema se por uma semana, um pouquinho mais, você diminuir a sua intensidade de atividade física, né? Não pegar tão pesado, até que você passe por essa adaptação de diminuição de carboidrato e aí depois você volta a praticar, a aumentar a intensidade. Porque lembra, o corpo se adapta, o corpo aprende a usar a gordura como fonte de energia, não só o carboidrato. E aí você vai perceber que, poxa, não precisa comer um pão para ir para academia, não precisa comer um carboidrato para ir treinar, para ir correr. Não, porque o seu corpo já passou pela adaptação que ele precisava para usar a outra fonte de energia, que é a que a gente quer que ele use, que é a da gordura, essa gordura estocada aqui, ó, na barriga, nos braços, no papo, nas coxas, no bumbum, entendeu? Então, a minha última orientação é, pode na primeira semana o bicho pega mesmo, né? Use esses macetes, mas se precisar, diminua a intensidade da sua atividade física, pega leve em algumas coisas, porque não vai passar da primeira semana. A partir da semana seguinte, você já vai voltar ao normal, já vai se sentir super bem, ok?